Diante de certas coisas ou pessoas poderosas, nós devemos tomar cuidado e ter a atitude certa. Por exemplo, a eletricidade. Ela é uma força muito poderosa. E quando nós precisamos lidar com a eletricidade, nós precisamos tomar algumas atitudes, porque caso contrário, o poder da eletricidade pode destruir nossa vida. Nós temos meditado sobre o poder de Deus. Nós já vimos as características do poder de Deus, as manifestações do poder de Deus e como o poder de Deus pode nos ajudar. Hoje nós vamos ver qual deve ser nossa atitude diante do poder de Deus. E para isto, vamos ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7. Diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Pois isso a ti é devido. Porquanto todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Nesse contexto, Jeremias está fazendo um contraste entre Deus e os ídolos. E ele diz que Deus deve ser temido, os ídolos não. Que os ídolos são fracos, mas Deus é poderoso. Uma atitude que nós devemos ter diante do poder de Deus é a de temer a Deus, manifestar temor para com Deus. Veja que Jeremias diz: ninguém há semelhante a Deus. Ou é como se ele estivesse perguntando: onde nós encontraríamos alguém que fosse semelhante a ti, Senhor? Porque tu és grande e o teu nome é grande em poder. Quem é que não deve te temer? Porque isso é devido a ti, isso é apropriado a ti. Diante do poder de Deus, nós devemos temer. O que é temer a Deus? A expressão temor a Deus significa, em primeiro lugar, reverência, respeito. Diante de alguém poderoso ou diante de algo poderoso, nós devemos nos aproximar com reverência, com respeito, respeitando o poder e a posição daquela pessoa. Mas também significa ter medo de errar. E aqui podemos voltar à ilustração da eletricidade. Quando você está lidando com eletricidade, que é algo poderoso, você tem medo de errar, de pegar no fio errado, ou de mexer estando com as coisas ainda ligadas, os aparelhos ligados. É preciso ter medo de errar também quando nos deparamos com o poder de Deus. Pelo fato de Deus ser poderoso, nós devemos respeitá-lo, reverenciá-lo, mas nós devemos também ter medo de errar e por isso buscar ter uma vida correta. É este outro significado da expressão temor a Deus ou temer a Deus. Quem teme a Deus anda de modo correto, anda do jeito que Deus estabeleceu e assim vai adorar a Deus. E esse é o outro significado da expressão temer a Deus. Temer a Deus é adorar a Deus, é prestar culto, é prestar adoração a Ele. Quando Jeremias então nos fala do grande poder de Deus, ele está nos dizendo, já que Deus é todo-poderoso, Ele merece ser temido, Ele merece ser respeitado, ser obedecido, que nós tenhamos medo de desobedecê-lo, de entristecê-lo, de cairmos na sua desaprovação. E nós devemos também adorá-lo. Você teme a Deus? Deus é todo-poderoso.
E porque Ele é todo-poderoso, Ele deve ser temido. Ele deve ser respeitado, Ele deve ser obedecido. Devemos andar diante dEle com medo de errar e devemos buscar adorá-lo, servi-lo em adoração, prestar culto ao seu nome. No livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 36, diz: Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Falando ao povo de Israel é dito: esse Deus Todo-Poderoso, que libertou vocês, deve ser temido. É o mesmo Deus que existe até hoje. É o mesmo Deus que nos liberta do nosso pecado e das nossas angústias. É o Deus Todo-Poderoso, que merece ser temido, ser respeitado, ser obedecido e ser cultuado. Tema diante do poder de Deus. Amém.